Sermão do Monte, capítulo 50, parte 1. A porta estreita. A notável e impressionante declaração dos versículos 13 e 14, julgada de todo o ponto de vista, reveste-se de uma importância indiscutivelmente vital. Em termos da mecânica de uma análise do Sermão do Monte, essa passagem é crucial, porquanto todo aquele que se ponha a analisar esse sermão é forçado a concordar que, nessa altura desse discurso de Jesus, temos chegado a uma de suas principais divisões. Ao chegarmos a esse ponto, podemos dizer, sem receio de estarmos equivocados, que nosso Senhor realmente terminou seu sermão propriamente dito, e que deste versículo em diante ele tão somente o estava arredondando e aplicando, exortando os seus ouvintes a que tomassem consciência da importância e da necessidade deles porem em prática e implementarem essas instruções em suas vidas diárias. Já podemos averiguar ao longo destes nossos estudos sobre o Sermão do Monte que o 7º capítulo de Mateus constitui uma unidade essencial, um tema comum, a saber, o julgamento. Estritamente falando, o Sermão do Monte como tal chega ao seu término ao encerrar-se o 12º versículo. Ao chegar ao fim desse versículo, Nosso Senhor já havia lançado todos os princípios que ele se interessava por inculcar em seus ouvintes. O objetivo de Cristo nesse sermão, conforme temos verificado, foi o de levar o povo evangélico a perceber, em primeiro lugar, a sua natureza ou caráter como um povo e, em seguida, mostrar-lhes como devem manifestar essa natureza e esse caráter em sua vida diária. Nosso Senhor, o Filho de Deus, desceu do céu à terra a fim de fundar e estabelecer um reino novo, o reino dos céus. Ele veio viver entre os reinos deste mundo e o seu propósito foi o de convocar a si mesmo um povo chamado dentre o mundo para formar o reino espiritual. Portanto, era essencial que ele tornasse perfeitamente claro e inequívoco que esse reino que ele vier estabelecer é totalmente diferente de qualquer coisa que o mundo já vira antes. Isto é o reino de Deus, o reino da luz, o reino dos céus. O povo de Deus deve perceber que se trata de algo que não tem igual, que é diferente de tudo. E, dessa maneira, o Senhor forneceu ao seu povo uma descrição do seu reino. Já temos elaborado nosso estudo baseado nessa descrição. Já vimos o quadro geral traçado pelo Senhor que retrata o crente nas bem-aventuranças. Já ouvimos o Senhor dizer à sua gente que, por serem eles esse tipo de pessoas, o mundo haveria de reagir contra eles de maneira sui generis, provavelmente mostrando-lhes aversão e perseguindo-os. Não obstante, os crentes não deveriam segregar-se do mundo, transformando-se em monges e eremitas. Pelo contrário, deveriam permanecer vivendo na sociedade, na qualidade de sal e de luz. Cumpre aos crentes evitar a putrefação da sociedade, evitar que ela se despedace. Cumpre-lhes ser a luz que brilha na sociedade dos homens,
uma luz à parte da qual o mundo permaneceria em estado de espessas trevas. Tendo feito isso, o Senhor chegou à aplicação prática, aos efeitos práticos de tudo isso. E Jesus começou relembrando os seus discípulos que o tipo de vida que eles deveriam viver é inteiramente diferente até mesmo nos melhores e mais religiosos elementos que se conhecem naqueles dias. Ele contrastou essa maneira de viver com o ensino dos fariseus, escribas e mestres da lei. Estes eram considerados as melhores pessoas, as pessoas mais religiosas. Mas, no entanto, Jesus mostrou que a justiça dos seus seguidores teria de ser superior à dos escribas e dos fariseus. E passou a mostrar-lhes como isso deveria tornar-se realidade, fornecendo-lhes instruções detalhadas sobre como devemos dar esmolas, como orar e como jejuar. Finalmente, Jesus abordou toda a nossa atitude para com a vida neste mundo, bem como a nossa atitude para com os nossos semelhantes no que concerne aos juízos que deles formamos. O Senhor Jesus estivera estabelecendo todos esses princípios. É como se Jesus houvesse declarado: esse é o caráter do reino que estou formando. Esse é o tipo de vida que estarei conferindo a vocês e quero que vocês vivam assim e assim manifestem essa vida. Todavia, Jesus não somente estabeleceu princípios, pois também os elaborou em detalhes para nós. E agora, tendo feito isso, ele fez uma pausa, digamos assim, e, dirigindo-se à sua congregação, asseverou: pois bem, esse é o meu propósito. O que vocês farão com aquilo que acabo de propor? De nada adiantará a vocês terem ouvido esse sermão. Não há nenhum propósito em terem vocês me seguido em todo esse delineamento da vida cristã, se vocês não fizerem mais do que meramente ouvir. O que vocês farão a respeito dessas instruções? Em outras palavras, Jesus começou a exortar a aplicar as suas instruções. Nesta altura, uma vez mais, somos relembrados que o método utilizado por nosso Senhor sempre deve servir de padrão e exemplo para toda e qualquer pregação. Não é pregação autêntica aquela que deixa de aplicar a mensagem e a verdade. E nem é verdadeira a exposição bíblica aquela que simplesmente se concentra em abrir uma passagem da Bíblia e parar. A verdade tem de ser necessariamente aplicada à vida diária e precisa ser vivida. Exortação e aplicação são aspectos essenciais da pregação. É exatamente isso que vemos nosso Senhor fazendo. O restante desse 7º capítulo nada é senão uma grande e notável aplicação da mensagem do Sermão do Monte àqueles que foram os seus primeiros ouvintes, bem como a todos nós, de todas as épocas, que nos afirmamos crentes. Neste trecho, Jesus passa a testar os seus ouvintes. É como se ele tivesse afirmado: meu sermão terminou. Agora, a primeira indagação que você deve fazer a si mesmo é a seguinte: que farei a respeito do que acabo de ouvir? Qual deveria ser a minha reação? Deverei contentar-me em cruzar os braços e dizer, juntamente com tantos outros, que ouvi um maravilhoso sermão, o qual encerra a mais elevada concepção da vida e do viver diário que a humanidade jamais conheceu? Com tão exaltada moralidade, com tão admirável elevação dos pensamentos, que é a vida ideal que todos os homens
devem estar vivendo? A mesma coisa se aplica a nós.